Aí. Então, boa noite. Aqui no chat eu coloquei o link da playlist onde ficam disponíveis os vídeos, né, dos nossos encontros e alguns outros vídeos de materiais relacionados à EJA. Então, fiquem à vontade aí para olhar. Depois eu envio para vocês o link específico da aula de hoje, como eu enviei o da aula anterior, né, com o professor Jacinto. Mas ela vai ficar nessa mesma playlist aí que eu mandei para vocês, tá bom? Então, para a gente começar hoje aqui, né? A ideia hoje, na verdade, a gente fazer uma roda de conversa, né? Com umas falas, né? Das nossas convidadas. A gente chamou as duas escolas que recebem os nossos estagiários, né? Seja para as práticas, né, das disciplinas, seja para os estágios específicos da EJA, que são as duas escolas aqui de Bagé, a Escola Municipal Fundação Bidarte, que é a escola municipal que concentra as diversas turmas de EJA da cidade, agora são concentradas todas ali. Quem vai falar com a gente é a professora Amanda Mujica, né, que depois vai conversar também com a gente no dia 28, sobre o letramento literário, né? Depois, no dia 28, tem uma nova fala dela. Porque a professora Rosane Molina, né, que é a coordenadora ali do Bidarte, ela não conseguiu agenda para falar com a gente, porque tá, né, correrias de escola, né? Ela pediu desculpas, pediu para a gente trocar, como a gente tinha o feriado aí acabamos fazendo esse ajuste, né? E depois a gente vai ter também a professora Maria Eduarda, que é coordenadora pedagógica da Escola Estadual Luiz Mércio, que também recebe aí os nossos estagiários. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Amanda, para ela começar com as considerações dela, e aí a gente depois passa a fala para a Maria Eduarda, para a gente abrir então o nosso diálogo aí com as escolas. Amanda, seja bem-vinda. Boa noite, então. Muito obrigada pelo convite, professora Tânia. Uma boa noite a todas as meninas e meninos que estão presentes na sala aqui. E para mim é um prazer poder fazer uma partilha breve, assim, sobre como tem sido receber as acadêmicas, né, da UERGS, acadêmicas e acadêmicos aqui na nossa escola. Como a professora Tânia bem disse, né, a modalidade EJA agora ela está concentrada na escola Bidarte. Então, nós temos alunos da totalidade 1, que é a alfabetização, até a totalidade 6 aqui na nossa escola. E nós temos recebido, desde que nós começamos a EJA aqui na Escola Bidarte, vários acadêmicos e acadêmicas da universidade que têm contribuído efetivamente nas práticas pedagógicas aqui da nossa escola, e falando por mim, principalmente no desenvolvimento. Anteriormente eu estava com língua portuguesa aqui na escola e agora eu estou com um projeto de leitura. Então, tem algumas meninas que já vieram conversar comigo para iniciar as práticas agora nesse primeiro semestre letivo de 2026. E no segundo semestre letivo do ano passado, a turma do oitavo semestre, alguns acadêmicos já passaram por aqui para desenvolver as suas práticas, bem como no início do ano passado também um outro grupo. Então, sempre é muito bom recebê-los aqui na escola, porque eu acredito que mesmo que nós, professores da EJA, já tenhamos terminado a pedagogia há bastante tempo atrás e tenhamos feito especialização, mestrado, etc., não quer dizer que nós estejamos prontos e que saibamos tudo. Eu acho que a prática docente, ela é uma eterna aprendizagem, ela é uma aprendizagem constante e eu acredito que nós, enquanto professores, né, nas variadas modalidades, seja educação infantil, anos iniciais ou EJA,
nós precisamos estar sempre abertos para trocas de experiências e partilhas, e nada melhor do que os acadêmicos, né, da UERGS, que estão sempre nos trazendo boas ideias e boas partilhas com práticas contemporâneas, né, para desenvolver aqui nas salas da nossa escola da EJA Bidarte. Então, é um prazer poder receber sempre vocês aqui. Contem sempre com a nossa escola para poder desenvolver boas práticas. Contem sempre também conosco para a gente poder fazer partilhas, diálogos, para a gente poder desenvolver projetos juntos também, né? Para a escola poder ir até você, se for o caso, porque a gente tem também essa oportunidade junto à prefeitura com o esporte escolar, com o transporte escolar, né? Nós temos o transporte que traz os alunos dos bairros até a escola, que é uma modalidade também bem diferente. Então, quando vocês precisarem desenvolver algum projeto que a EJA vá até a universidade, eu acho que é bem importante também essas ideias, assim, né? Não só da universidade vir até a escola, mas da escola ir até a universidade. Desenvolver oficinas, desenvolver práticas também com as turmas de alfabetização dentro da UERGS, que tem um espaço bem amplo, assim, que tem também aquele espaço da rua que é super gostoso ali, né, da entrada. Eu sou muito, assim, adepta a fazer algumas práticas enquanto a temperatura está agradável também ao ar livre. Então, para firmar com vocês esse compromisso de sempre poder recebê-los, em nome da nossa coordenadora Rosane, que não pôde se fazer presente hoje, que vocês estão sempre de portas abertas para estar aqui conosco, todos vocês, independente do semestre, e que mesmo depois que vocês terminarem a pedagogia, né, que a gente possa, talvez a gente vá se encontrar aí nas trilhas docentes, como diz o Freire, né, nas andarilhagens docentes, porque a docência é isso aí, hoje a gente está numa função, amanhã a gente está em outra, e é muito importante que a gente tenha o coração sempre aberto, né, para a gente dividir as nossas práticas e para que a gente tenha, né, acima de tudo, essa vontade de aprender com o outro, né, porque sozinho eu acredito que não somos nada. Inclusive como ser humano, né, a gente cresce na medida em que a gente compartilha a nossa vida com o próximo, né, e através dessa partilha cotidiana, a gente cresce humanamente e docente também, né, enquanto docente. Então, o ser humano, enquanto ser humano e enquanto ser docente, está sempre em constante processo de aprendizado. Então, que a nossa escola possa estar sempre, né, vocês se sintam sempre à vontade para vir aqui. Até às vezes tem algumas práticas que são através de entrevistas, que vocês precisam entrevistar também o corpo docente. Às vezes tem algumas práticas que tem que entrevistar os alunos também. Às vezes é um trabalho, né, que não é aplicar e sim coletar dados. Então, que vocês possam se sentir sempre à vontade para estar aqui conosco. Tá? Então, eu acho que a fala de hoje era isso, para afirmar essa parceria da UERGS com o Bidarte enquanto EJA, né? E dizer para vocês que agora, dia 28, eu vou estar com vocês mais um pouquinho, na primeira hora da noite, para poder fazer uma partilha sobre letramento literário. Aí eu vou contar um pouquinho melhor para vocês sobre a ideia do projeto de leitura, como que eu vou desenvolvendo as práticas aqui com as turmas, porque eu tenho todas as turmas, eu tenho a totalidade 1 inicial, a totalidade 2 também dos anos iniciais, que é um pouquinho mais avançada, a turma da recomposição, que é mesclada, né, os níveis de alfabetização, e depois tem o T3, T4A, T4B, T5A, T5B e T6, que é equivalente ao nono ano, que é a turma de formandos. Então, no projeto de leitura, todas as turmas passam aqui por mim, no caso, né, eles vêm aqui para a sala, e aí no dia 28 vocês vão entender um pouquinho melhor, né, mais detalhes, como que acontece esse letramento literário aqui na sala de leitura, na educação de jovens e adultos, como que essas práticas são desenvolvidas, né, para fomentar ainda mais o desejo de ler, né, e como que a gente respeita essas trajetórias na EJA, né, porque a gente precisa respeitar todas essas pessoas que estão aqui conosco, de várias faixas etárias, com histórias de vidas lindas, né?
de alunos de 15 anos a 86 anos, a aluna mais velha que nós temos tem 86 anos, então é muito bom a gente estar com essas pessoas, conviver com elas, e como eu sempre digo, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, porque a trajetória de vida deles, as experiências pessoais, são tão grandiosas quanto se trabalhar com os conteúdos em si. E eu sempre reitero nas minhas aulas, né, que é muito mais importante uma aula dialógica, uma aula que acolhe as subjetividades dos educandos, né, e que acolhe, como diz o Freire também, com amorosidade, do que a aula preocupada em desenvolver conteúdos, a aula preocupada com produtos finais, com resultados, e acredito que esse pensar, né, e essa ideologia docente que a gente vem construindo com as leituras, se debruçando em cima dos autores e renovando nosso pensamento, né, para que seja um pensamento mais contemporâneo de acordo com as mudanças educacionais, eu acho que ela precisa acompanhar todas as modalidades, como eu falei ali anteriormente, educação infantil, anos iniciais e EJA, precisam pensar que as aprendizagens, o processo, ele precisa ser validado e não o produto. Se a gente validar o produto, a gente vai tolir, né? A gente vai deixar de considerar tantas coisas importantes durante a trajetória com os nossos alunos. Então, a mensagem para deixar hoje, para encerrar minha fala, é que a gente possa validar a nossa trajetória enquanto acadêmicos, enquanto já em sala de aula docentes, porque muitos estão fazendo a pedagogia, mas já tem turmas, já tem escolas, que a gente possa considerar as subjetividades, as trajetórias de vida e validar o processo e não o produto e educar com amorosidade. Essa é a minha fala inicial para a gente poder reiterar que a Escola Bidarte, a EJA, está de portas abertas para continuar recebendo os acadêmicos da UERGS. E dia 28, se Deus quiser, a gente se encontra por aqui mais um pouquinho, então, para poder fazer essa partilha sobre letramento literário. Espero que tenha acolhido vocês essa fala. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda consigo fazer com vocês mais um tempo de partilha, porque eu tenho uma turma para atender, mas às 19h40. Então, se precisar alguém fazer algum diálogo de perguntas, alguma coisa assim, estou aberta. Então, obrigada, Amanda. Gostei aí da ideia de levar os alunos para a UERGS. Vamos planejar aí essa visita, fazer um UERGS de portas abertas aí para o pessoal da EJA, para eles conhecerem nosso espaço lá que a gente vive, querendo encher aquele espaço de gente, né? Então, uma proposta aí para os próximos capítulos, para a gente levar os alunos lá. Vamos dar uma olhada aí até nas disciplinas aí, o que os alunos podem preparar para receber eles, vai ser bacana. Então, agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação para a professora Amanda? Eu esqueci de comentar que a gente está aqui com várias pessoas aqui do Brasil todo que fizeram inscrição para o curso. A gente tem várias pessoas de vários estados aqui. Acho que eu tinha colocado uma pessoa aqui que falou que era da Bahia, né? Isaías, né? Goiás, ali, ó, Raquel. Encantado, Daniel ali. Bastante lugar aí. Muito bem. Aqui, ó, Miguel Calmon, Guaíba. Aí as pessoas. Bauru. Bacana. Obrigada pela presença de novo vocês aí de vários lugares, né? Mossoró, no Rio Grande do Norte, Candiota, Duque de Caxias, aí, Itaqui. Bacana.
Eu vou, então, chamar a professora Maria Eduarda. Deixa eu ver. Opa. Olá. Olá. Deixa eu fixar ela aqui. Aê. Então, obrigada, Maria Eduarda, por aceitar nosso convite aí, por ter sempre nos recebido tão bem também aí na escola. Vou passar a palavra, então, para suas considerações. Então, boa noite a todos e todas que estão assistindo ao curso, tá? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou professora aqui na Escola Luiz Mércio. No momento eu estou na vice-direção da EJA, da escola, e para a gente é sempre um prazer receber, especialmente os estagiários aqui, até porque a gente sabe que a EJA ela requer um olhar especial, né? Um olhar especial da docência, porque a gente sabe que são alunos que estão retornando aos estudos, né? São alunos que não conseguiram ter oportunidade de estudar na idade que geralmente, né, se estuda ali, né, na infância, na adolescência, e a gente sabe que eles precisam de um olhar especial. Eu acho que é muito importante para quem está começando na vida docente já ter uma experiência com esse olhar diferenciado, né? Ver outras pessoas, outras realidades, pessoas que muitas vezes têm muito mais experiência de vida do que a gente, né? E que podem contribuir de uma forma tão diferente, né? Mas tão rica para nós que chegamos, né? Justamente com todos os conteúdos, todas as formalidades que nós temos ali na profissão, e aí a gente consegue juntar, né, com aquilo que o aluno já traz. Aqui na Escola Luiz Mércio, a gente trabalha com a EJA do ensino médio, né? Então é a T7, T8 e T9, que seria os 3 anos do ensino médio, né? Etapa 1, 2 e 3. É reduzido, né? Eles fazem 1 ano em 6 meses, né? E a gente sempre busca, assim, ver o que seria mais relevante para eles nas aulas, né? A gente sabe que muitos buscam ali terminar o ensino médio por questões profissionais, né? Então, mundo do trabalho, a gente sempre tenta trazer coisas relevantes para aqueles alunos na faixa etária deles, que nós temos também alunos de diversas faixas etárias, como a outra colega falou, desde os 18 anos até 60, 70, né? Então, a gente sempre tenta adaptar, né, para que todos se sintam contemplados ali no ensino. E eu acho que é muito legal a gente receber pessoas novas, pessoas que estão estudando, pessoas que estão na universidade. A escola também está sempre aberta para receber todo mundo. A gente não recebe só estagiários, várias vezes a gente recebe projetos também, pessoas que vêm fazer um projeto, por exemplo, de 1 hora aula, 2 horas aulas, com alguns alunos. Nós já recebemos, inclusive, ex-alunos aqui da escola, ex-alunos da própria EJA, então isso é muito legal, saber que eles sentiram essa vontade de retornar à escola num outro papel, né? Ao invés de serem alunos, serem professores, mediadores ali de rodas de conversa, enfim. Então, eu também queria deixar, nessa minha fala inicial, então, as portas da escola aberta para todos que gostariam de conhecer a escola, todos que gostariam de fazer projetos, estagiar na escola, porque a gente sabe que é uma troca muito importante, né? Então, que bom que a escola é procurada para esses momentos. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui para Maria Eduarda? Agradecer aqui a participação, né, das escolas, porque é importante que a gente consiga, né, fazer esse diálogo da universidade com a escola, né? A Vargas é uma universidade que faz esse contato, né, bacana, assim, com as escolas. A gente tem feito parcerias bacanas, principalmente, né, com essas duas escolas, com outras também, mas para a EJA, principalmente com essas duas escolas, né. A gente tem sido sempre muito bem recebidos, os alunos chegam sempre falando muito bem, né, das escolas, aí a gente
nas outras vezes, né, as outras disciplinas, né, a gente acaba incentivando os alunos, olha, procura aquelas, né, procura o Luiz Mercy, procura o Bidart, eles recebem super bem, vocês vão se sentir acolhidos, né, porque a gente sabe que vai ter esse respaldo e a gente sabe, né, a qualidade também da educação nesses lugares, até porque a gente conhece, né, as pessoas, a professora Amanda já foi nossa aluna também, né, a gente, como a Maria Eduarda falou, temos alunos que às vezes estudaram, né, também nas escolas, vários dos nossos alunos são ex-alunos de EJA, né, na UERGS a gente recebe muitos acadêmicos, às vezes os nossos melhores alunos são alunos que vieram da EJA, fizeram EJA, depois foram para a universidade, né, então até uma coisa bacana, depois quando eles voltam, né, para fazer esses estágios, falar para os outros alunos, olha, eu também era aluno da EJA, agora estou aqui na universidade, né, um incentivo bacana, né, também, e para, né, saber que a UERGS também está sempre de portas abertas, né, para as escolas, para os alunos das escolas, para os professores das escolas, a gente está sempre também querendo construir parcerias, né, eu acho que isso é uma coisa, essa questão, né, de fazer esse encontro, né, com as escolas, porque eu sempre conto, né, uma história triste da minha formação, que o meu estágio na universidade foi na EJA, né, eu era aluna de curso noturno, acho que era a terceira turma de letras noturno da Unicamp, e eu trabalhava durante o dia, tinha que fazer estágio à noite, e à noite era com a EJA, né, e a minha recepção na escola foi extremamente triste, lamentável, né, estava contando para as alunas na semana passada que a gente cheguei para fazer estágio na escola, aparentemente ia ser muito bem recebida, né? A vice-diretora, que depois eu soube que era vice-diretora, me recebeu, falou que legal, né? Eu falei que queria fazer um trabalho com a biblioteca, para a gente fazer trabalho de leitura, né? Que era formação em letras e tal. E ela falou que era bacana, eu fui lá, estava dentro da biblioteca anotando algumas coisas, né? E aí chegou uma pessoa e perguntou assim, daquele jeito bem delicado, o que você está fazendo aqui? E aí eu falei, eu sou estagiária, eu vim aqui, conversei com a diretora, ela me disse que eu podia fazer aqui o projeto. Eu sou a diretora. Aí eu falei com a fulana, ela é a vice-diretora, Jaqueline, né? Aí me assustei, né? Falei, não, então, a ideia do projeto, né? Não, a biblioteca fica fechada, os alunos não podem entrar aqui. Para que serve? Uma biblioteca boa, tinha vários livros, né? Tá, e já tinha ali aquele programa, né, de distribuição de livros para as bibliotecas das escolas públicas, tinham recebido vários livros novos, trancafiados a 7 chaves, sem acesso. Porque some os livros, e aí a gente não pode ter ninguém lendo. Então, assim, isso mudou muito, né? Isso era a realidade da forma como a gente era recebido, né? Nos estágios, as histórias dos outros estagiários eram muito parecidas com essa, a gente não era muito bem recebido nas escolas para fazer estágios, né? E a universidade, né, tinha essa coisa, a universidade pública, né, eles vêm aqui só por defeito, né, aqui no nosso trabalho, como uma espécie de, como se a universidade e a escola não fossem parceiros, né, como se a gente fosse, assim, adversário, né, e a gente estivesse lá para pôr defeito no trabalho, criticar o trabalho deles, né, e não era absolutamente isso, né, fui assistir depois, né, eu conseguia, daí ela falou que eu podia só observar as aulas da professora, fui assistir as aulas da professora, uma professora excelente, encontrei ela depois também, corrigindo o SARESP lá, né, aquelas provas que tem, né, de desempenho, né, assim, e a gente tem, né, assim, poderia ter uma parceria, né, e a relação era tão ruim, né, e felizmente, depois da criação, principalmente do PIBID, né, que é um projeto incrível, que a UERGS, né, a professora Kelly desenvolve também o PIBID ali com a Escola Luiz Mércio, né,
as coisas mudaram bastante, né? As pessoas perceberam que a formação de professores, né, precisava de uma atenção, né? Senão a gente daqui a pouco não ia ter mais professor, ninguém quer mais ser professor, vamos desistir, né? Fecha a porta, apaga a luz, né? E a gente mudou um pouco essa perspectiva e começou a fazer trabalhos, né, de interação da universidade com a escola, né, que é o básico, né, da extensão, né, para o Paulo Freire, comunicação, né, para a gente não ser aqui colonizador do outro, né, uma comunicação, como a gente está fazendo aqui, e a gente ter essa visão, né, de unir esses dois universos, até porque eles estão conectados, né, os alunos formam lá, vão trabalhar ali, depois vão, né, professora Amanda, a gente está aqui torcendo que ela venha trabalhar na UERGS, já estamos querendo roubar ela para Bagé, inclusive, o pessoal do Alegrete que não escute. A gente, claro, né, sempre está tendo um concurso, né, da UERGS, e a gente está esperando aí ansiosamente o resultado para a gente ter novos colegas, porque a gente está sempre precisando de professor, né, a universidade está sempre aí, né, com uma falta de professores histórica, né, a gente tem aqui. Então, é isso, a gente está sempre, né, de um lugar para o outro, né, e o trabalho sempre em comum, né, e é isso, os alunos também, né, estão ali na EJA, daqui a pouco estão na universidade, aí daqui a pouco estão recebendo os alunos da EJA na universidade, né, que é o que a gente quer agora montar aí, né, nossos próximos projetos. Então, fico muito feliz, né, dessa recepção ser tão boa, e a gente poder firmar essas parcerias, né, a gente também foi muito bem recebido por outras escolas de Bagé, mas a gente tem, às vezes, dificuldades, né, que são relacionadas também ao campo da burocracia, né, que às vezes impedem uma série de coisas, né, a gente está tendo dificuldades aí com a documentação, né, várias pessoas já comentaram, principalmente com as escolas estaduais, a gente não entende por que é tão diferente o município receber e o estado receber a UERGS, a gente se pergunta, não sei por quê, né, mas parece que a dificuldade de documentação no Estado é, assim, impeditiva, né, pelo que a gente tem, né, visto, que não sei porquê, fazem um nível de burocracia que impede, né, os nossos contatos com as escolas do Estado, que nós somos do Estado, né, a universidade estadual, né, a gente devia facilitar, né, juntar, né, não separar, a gente faz de graça as coisas, né, estamos aqui sendo bancado pelo Estado, e o Estado, né, não queremos, fica aí, né, fica aí no município. Então, sei lá, né, às vezes é chato, né, e claro, não culpando as escolas, muito pelo contrário, as escolas falam, mas olha, a gente queria, mas difícil, né, a mesma coisa a gente está sofrendo agora com o ENAD, né, quando me falaram a quantidade de coisa que um professor que recebe o aluno do ENAD tem que fazer formação, fazer isso, fazer aquilo, para receber, desesperador. A gente fala, fico até com vergonha de pedir para o professor da escola receber nossos alunos, né? Com essa parte prática do ENAD, né? Então, assim, às vezes, assim, a gente quer fazer formação de professores, a gente fala que o professor é bom, que valoriza, que todo mundo quer, todo mundo no discurso fala que a educação é importante, né? Que a gente tem que melhorar, que a educação pública, né? Educação liberal, vamos lá. E na hora de fazer, alguns entraves burocráticos são lançados, né? E a gente entende muito, né? Parece que às vezes é um projeto de sabotagem, né? Que a escola está dando certo, será? Então a gente vê, porque tem dado muito certo, né? E aí nossos alunos estão na universidade, né? Aí, então, né, talvez esteja incomodando alguém que não quer aí que os alunos cheguem na universidade, né? E fazendo o meu, meu veneno. Mas, enfim, é só uma provocação, uma brincadeira aqui, porque tem hora que a gente fala, mas não é possível, né? Porque, às vezes, né, a gente tenta melhorar, né, as conexões e a gente começa a ver entraves, a gente vai cansando, né? E claro,
fica com vergonha, né, de pedir as coisas para os colegas assim tão difíceis, né? A gente sabe a correria mesmo, né? Mesmo para a gente fazer esse contato aqui, né, com as escolas, a gente sabe como as colegas, né, tem que, olha, eu tenho um tempinho, né, que daqui a pouco eu dou uma aula, mas eu consigo, e as pessoas querem ajudar, né, claro, a gente, né, compreende sempre, né, a Rosane não, não vou conseguir, né, a gente fica, claro, é super normal, porque é isso, os professores estão sempre sobrecarregados, sempre com muita coisa, trabalhando 3 períodos, fazendo, né, então, quer dizer, eu acho que é importante também que isso apareça, né? Esse lado trabalhista também do professor, né? Que tem muitas tarefas, né? Seja na universidade, seja na escola, né? Isso é uma coisa também problemática, né? Da nossa profissão. Mas vamos abrir um pouquinho agora para ouvir o pessoal aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, já tem algumas manifestações aqui, ó. Roberta falando como faz diferença a recepção de uma equipe. Infelizmente, ainda existem muitas assim que tratam mal, quem geralmente tem muito a agregar. Exatamente, Roberta. Às vezes, né, aquilo, né, a gente acaba assim, sabendo as escolas que nos tratam bem e a gente vai lá oferecer porque é uma troca, né? Os nossos alunos também oferecem coisas para a escola, né? E a escola nos oferece formação para eles também, né? Então, eles estão indo lá de graça, né? Fazer os estágios, né? Nada é trabalho, né? Com o PIBID paga, né? O estágio prática de disciplina, não, né? Então, é um trabalho que está sendo oferecido, né? Também, claro, em troca de outro, né, também uma forma de remuneração é o conhecimento, né, que essa equipe, que essas pessoas têm para nos oferecer, né, mas a escola fechar as portas também, ela perde, né, todo mundo perde, né, então é importante. Aqui o Liriel, o Aliriel, não sei, desculpa, faz muita diferença a recepção. Lembro da minha ansiedade e medo de procurar as escolas quando precisei fazer os estágios. Isso também, Liriel, é uma questão que os nossos alunos relatam, até a gente está, né, montando esse encontro de hoje, pensando nisso, porque os alunos sempre disseram, a gente vai lá, né, a universidade não dá, assim, né, um apoio, digamos assim, né, coloca, né, a gente lá na escola, soltam a gente com uma carta de recomendação e a gente vai lá, né? Mas, claro, essa carta de recomendação é porque a gente sabe, né, que aluno que a gente está recomendando para ir lá, porque os nossos alunos também são pessoas sérias, e também para que escolas a gente está recomendando, né? A gente fala, vai ali, que a gente sabe já pelos relatos dos alunos anteriores, né, quem nos abre as portas, né, e vai te tratar bem, né? Porque não tem coisa mais animadora, né, para um professor no começo de carreira que chegar numa escola e ser mal recebido, né? Falar, nossa, acho que eu não quero ser professor, né? Eu mesma duvidei naquele momento. Falei, nossa, mas será que eu quero fazer isso, né? Claro, depois, felizmente, teve outras experiências, né? Mas naquele momento foi impactante, né? Você fala, nossa, acho que a escola pública não me quer, né? Então, acho que estou atrapalhando, né? Então, a gente ter esse contato, né? Essa troca é importante. E como os nossos alunos solicitaram, né? Isso é um atendimento também, né? Desses diálogos que a gente vai tendo com os alunos. Eles falam, seria bom isso, aquilo. A gente vai tentando melhorar também, né? Porque essa disciplina também, quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, ela era nova para mim também, né? Já tem um tempo que a gente vai daí, né, fazendo como a Amanda falou, né? Tem alguns trabalhos que são de coleta de informações, porque aí são coletas de informações para os alunos, né, que vão se inserir naquela escola, mas para mim também, na hora que eles apresentam, né, eu falo, nossa, essa escola é assim, assado, né, a gente vai entendendo também. Pode falar, Amanda. Eu gostaria só de pedir licença para vocês, que eu só vou ter que me retirar em função de que eu tenho que atender agora as turmas aqui, mas reiterar a minha felicidade, né, de poder ter estado aqui com vocês e dizer que a gente está aqui esperando
vocês novamente para desenvolvimento das práticas, tá bom? Desculpa ter que sair antes, mas é em função de atender as turminhas aqui da EJA, tá bom? Um abraço para vocês, foi um prazer e vou esperá-los por aqui. Foi um prazer, professora Tânia, e já estou colocando alguma coisa no papel, mas depois a gente pode amadurecer essa ideia da UERGS receber a EJA de portas abertas como um projeto mesmo. Muito bom, aí, ó, já temos um plano futuro aí. Vamos rascunhar isso aí. Muito Então, tá, foi obrigada. um prazer, viu? Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Abraço para todos. Abraço. Então, isso é uma coisa bacana, né? Também a gente pode abrir projetos, né, e parcerias que a gente possa fazer juntas. Você vê, eu já tinha conversado algumas vezes com a Amanda, né, porque a gente tem outros contatos, né, de outras circunstâncias, mas a gente, com relação a ele, a gente talvez não tenha falado, e de repente tem projetos que ela pode trazer, que eu posso trazer, a gente trocar ideias e alinhar coisas, né, que são coisas super bacanas da gente fazer junto, né, entre essa parceria, né, da escola com a universidade, é uma coisa essencial aí para a gente estreitar os laços, né. Aqui o Isaías está falando, graças a Deus eu fiz estágio na mesma escola que eu estudei. Isso é uma coisa bem legal, né, assim, voltar, né, como estagiário, como acho que a Maria Eduarda falou também, né, dos alunos que voltam para a escola, né, para depois desenvolver um trabalho como professores, né. Isso é muito legal, né, é uma coisa, você primeiro tá aluno, depois tá professor, né, e é bem, né, o Freire, né, já é um diálogo ali, né, do professor com o aluno, tá sempre, só mudou a posição, mas é um diálogo, né, isso é bacana. E aí, claro, a gente já conhece as pessoas, né, já tá em casa, né, quando a gente vai na própria escola ali. A escola que eu estudei fechou, né, quando eu saí, então não tinha jeito mais, fechou a escola. Aqui a Roberta falou, atualmente o trabalho burocrático toma muito mais tempo do professor do que o próprio lecionar. Estamos reféns de planilhas, sistemas para preencher, cada vez menos tempo para planejar aulas diferenciadas, por exemplo. Verdade, Roberta, a questão da burocracia, né? Quanto menos burocracia, né, é melhor, né? Claro que algumas coisas a gente tem que fazer ali, entregar notas, fazer, né, aquela coisa básica de professor, mas se for rápido, né, se for uma coisa que simplificada, às vezes também a gestão ajuda a simplificar, né, quando consegue, né, quando o governo deixa, a gente tem as gestões que são mais abertas, né, e sensíveis a isso também, às vezes é uma questão da gestão ajudar, né, uma coisa que não é tão amarrada, né, mas de fato, né, o tempo também, eu sempre falo isso para os alunos, o tempo de remuneração do trabalho do professor é muito equivocado, né? Quando a gente tem lá né, a CLT de hora-aula, é uma coisa que a gente, né, assim, quer dizer, o professor só trabalha na hora que ele está dando aula, a hora-aula, né? Ali, aí a hora-atividade, ela é uma nesga do horário ali, que é pseudo-remunerado para fingir que tem, mas não é aquele tempo que a gente usa, né? Se a gente fosse cobrar um tempo de uma hora aula, o tempo que a gente trabalha em casa com outras coisas, né? Mesmo que seja com planejar de aulas diferenciadas, lendo coisas, né? Olha, né? O tanto que a gente trabalha mais do que a hora, né, dada ali, né? É uma questão que a gente discute muitas vezes, né? A gente tinha uma disciplina que falava de didática, docência e trabalho, né? Discutia um pouco essas questões da necessidade, né? Falou assim, o professor é o único que trabalha antes de trabalhar e depois do trabalho ele tem que trabalhar para corrigir aquilo que ele estava fazendo no trabalho, né? Porque ele tem que corrigir os trabalhos que foram feitos durante a aula, né? Aquela coisa do antes, durante e depois, né? Que são trabalho, né? Para o professor sempre. E ainda mais as burocracias, né? Então, também são questões, né, que a gente precisa
considerar, né, no trabalho do professor, que é diferente dos outros trabalhos, né? Se a gente for considerar um tempo, né, de trabalho do professor, esse tempo não é o da hora aula, né? O da hora dada de aula ali, né? A gente tem né? Aí colocam ali, né? Esses horáriozinhos que, felizmente, foram colocar um pouco, né? Acho que cada estado bota um nome, né? Alguns lugares tem ATPC, HTPC, não sei o quê. Outro dia me falaram de um outro estado que usou um outro nome aqui. Acho que foi até que colocaram ali, eu não entendi. Falei, mas é o que esse aí? Porque cada lugar é um, né? Esses horários de formação que às vezes são colocados, que são bacanas, são importantes, mas que às vezes também, em alguns lugares, colocam o professor lá fazer o curso de um negócio lá. Outro dia, a madrinha da minha filha é professora do estado em São Paulo, né? E ela falou assim, mas a gente está fazendo uns negócios que você não faz ideia. Por que não manda a gente fazer um curso de extensão, uma coisa, né, na universidade ali? Tem um negócio que você não põe a resposta certinho, igual ali, daquele, né? Você bota uma vírgula diferente, falta um ponto, ele fala que tá errada a resposta. Isso é mal feito, né? Coisa acochambradinha, assim. Aquelas coisas, né? Que, enfim, vendeu para o amigo do vizinho, né? Que vendeu o curso lá, né? Com preço caro, provavelmente. Que às vezes a universidade faz de graça, né? Que já é paga, né? Enfim, tem ali o. E, né, parece, às vezes também falta né, esse contato do governo com a universidade para estabelecer políticas de formação de professores de coisas que já são feitas para a universidade. A gente tem uma dificuldade com isso na UERGS, né? A gente vem trabalhando aí, o nosso reitor tem trabalhado nessa direção aí. A gente ouviu aqui agora uma reunião que parece que vai ter algum avanço nesse sentido, né? Porque às vezes o Estado precisa, né? O Estado, digo, não só o Estado do Rio Grande do Sul, né? Eu digo o governo de maneira geral, né? Estado com E maiúsculo, digamos assim, né? Precisa de formações, precisa de coisas, a universidade já faz, né? Como esse curso que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos várias formações desse tipo, que às vezes não tem ninguém, né? Às vezes tem os nossos alunos ali. Esse curso, felizmente, nós temos aí, né? Com bastante gente, pessoas de todo o Brasil, e é para ser assim, né? A gente está oferecendo isso porque já somos pagos, né? Para isso, e às vezes o governo fica procurando uma iniciativa privada, coisas que ele já tem, ele já paga, né? E a gente fica mais, né? E é como se assim, não, vocês não servem, porque é tudo um bando de comunistas. Eu falo, mas eu nem comunista sou, não tenho nada a ver com isso, né? Uma coisa assim, que parece que é como se a universidade também fosse só uma voz, e muito pelo contrário, a universidade é a pluralidade de vozes, de discordâncias, né? E parece que um boicote à universidade pública, como se fosse uma coisa, né? Meio chata, né? Assim, você fala, mas é uma bobagem, né? Enfim. E todo mundo perde, né? É um trabalho que já está sendo feito, já é oferecido, já está aí. Né? Não sei, às vezes é o que a gente pensa, às vezes a gente fala, mas será que já não é, então, má vontade mesmo? Será que não é um projeto acabar com a escola pública? Parece que está sendo, né? E com a universidade pública, né? A gente começa, né? É difícil. Vamos... Aqui, professora Tânia, tive uma experiência que me decepcionou com a EJA de ensino médio. Português, na T7, alunos não conseguiam entender uma crônica que está em livro de ensino fundamental. Tereza, essa é uma questão, né, com relação à EJA. É importante levantar isso, porque eu sempre falo isso para as alunas, né? Nosso curso é um curso de pedagogia, né? Não é um curso de letras, por exemplo, né? Que daí a gente estaria trabalhando, né, especificamente ali no ensino médio, por exemplo, com leitura e escrita. Né? Embora, como vocês viram, a gente manda as nossas alunas também, né, para a EJA de ensino médio. Pode falar, Maria Eduarda. Não, eu estou de saída, mas só contribuindo, tá, com essa questão. A gente sabe que isso acontece, inclusive, no ensino regular, que não é EJA, né? Então,
E na EJA a gente sabe que tem que ter esse olhar mais diferenciado. A gente tem que fazer o que a gente consegue, o melhor que a gente consegue com o pouco que a gente tem, né? Então, às vezes a gente não vai conseguir a aula perfeita, nem no ensino regular, né? Na EJA talvez a gente não consiga também, né? A gente sabe que nós temos limitações, os alunos da EJA eles também têm limitações, então a gente sabe que não vai conseguir, talvez, fazer o que seria o ideal, né, na teoria, mas eu acho que na prática a gente pode sempre tentar o nosso melhor, né, e indo como a gente consegue, né. Tá, mas assim, eu gostaria de só contribuir e dizer que foi muito bom participar, tá, dessa conversa, mais uma vez dizer que a escola está sempre aberta, que a gente sabe como é difícil às vezes para os acadêmicos conseguirem essa abertura das escolas, né? Porque, claro, existe um olhar, né, de que, nossa, eles vão aqui, vão nos julgar, né? Vão julgar a nossa aula, vão julgar o que a gente está fazendo, né? E aqui a gente sempre tenta não fazer isso, porque a gente sabe quão importante é para a formação, né, dos alunos conhecer as diferentes realidades, né, que a escola pode ter. Tá? Então, muito obrigada, pessoal. Desculpem eu ter que sair, porque realmente várias demandas, né, por aqui. Tá bom? Boa noite, obrigada. Muito obrigada, Maria Eduarda, pela contribuição, pela acolhida, pelo tempo, que a gente sabe que é escasso. Muito obrigada. Então, só seguindo com relação a esse comentário só da Tereza, é que o trabalho de leitura escrita ele é um trabalho necessário para todas as etapas, seja na EJA, fora da EJA, em qualquer circunstância, né? E ele acontece desde lá da pedagogia, né? Lá das criancinhas, né? Lá na educação infantil, até ensino fundamental, ensino médio, EJA, né? E ele é um desafio para todo mundo, né? Não é simples, né? Ensinar leitura e escrita e é um trabalho longo, né? Não é uma coisa assim, o professor de português resolve num semestre, não resolve, né? Ele é... Pode falar, Luciana. Boa noite, sou discente de Pedagogia e EAD no 6º semestre e é um prazer estar aqui com vocês. E queria compartilhar que eu fui aluna do EJA, né? E hoje estar aqui na Unipampa no 6º semestre de Pedagogia, para mim, é muito gratificante. Só que eu tenho percebido, por ter feito alguns trabalhos na escola, que as pessoas elas não valorizam o EJA. É como se aquela não tivesse o mesmo valor do regular. Que, tipo, a pessoa ia ter prejuízos no ensino, na educação. E aí teve um projeto do pessoal do EJA sobre profissões, e aí me convidaram para palestrar ali junto, né, como exemplo, como sendo aluna do EJA, e hoje está na universidade. E aí eu comentei isso com eles, né, em geral, que a gente não pode desfazer o EJA, né, só por ser o EJA, ou ser mais simplificado, mas todos nós temos capacidade, né, é importante ter força de vontade e querer, né, se aprofundar mais nos estudos, querer buscar, porque tudo é uma troca, como diz Paulo Freire, né, a gente aprende, a gente ensina, a gente é um e com o outro. Então, é isso que eu queria compartilhar, assim, que é uma pena, assim, que muitos têm esse conceito de desvalorizar o ensino do EJA. Estou numa disciplina sobre EJA, tá? Mostrando quando que ela foi fundada, a Constituição. Não estou no estágio ainda do EJA. Provavelmente já estou perto, porque até o 9º semestre, estou no 6º, né? Mas é muito bom estar aqui, ouvindo essa fala de vocês, né? Pegando essas experiências de muitos colegas, né? Eu também, como o colega comentou ali, eu procuro fazer os meus trabalhos e estágios na escola que eu fui, né, aluna, inclusive do EJA, né, que assim, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, eu tenho essa facilidade, essa porta fica mais aberta e acolhedora para mim poder fazer as... Aí futuramente eu conto para vocês como é que foi meu estágio. Obrigada. Obrigada, Luciana. Maravilhoso. Aí a gente tem vários relatos, né, de pessoas que eram da EJA e que entraram na universidade.
como nós temos também vários alunos excelentes, né, fazendo esse caminho, e até por isso eu acho que é importante que a gente faça esse plano aí, né, que a gente já fizemos aí planos aí com a Amanda, né, para que os alunos vão ao UERGS para entender que a UERGS também é lugar para eles, né, a universidade também é lugar para eles, a gente... porque às vezes o aluno pensa assim, a universidade não é para mim, né, eu vou só aqui, quero só aprender a ler e escrever aqui, alguns, né, porque eu quero tirar a carteira de motorista, porque, claro, essas coisas são todas, né, mas é porque ele não vê aquilo como uma possibilidade, não porque ele não quer, né, ele acha que está fechada a porta, né, e não está, né, e quando, às vezes, nossos alunos falaram isso também numa outra experiência, né, olha, sou aluna, né, fui aluna de EJA e estou aqui, né, então vá, continue, né, é um incentivo. E a gente fala muito sobre isso, né, com o aluno de EJA, o importante, principal, uma coisa mais importante, né, não é o aluno de EJA ler e escrever maravilhosamente bem, ele recuperar a autoestima dele de que ele é capaz de estudar, né, porque é aquilo que a Amanda falou sobre resultados, né, na EJA, não só na EJA, em qualquer circunstância, né, o importante não é o resultado, o importante é você acreditar na sua capacidade de estudo, né, é você acreditar que você, se eu for estudar, eu vou, né, que, claro, com todas as nossas limitações, né, de tempo, com trabalho, com filho, com, né, família, aquelas coisas, mas quanto a gente consegue, né, e vou fazer mais devagarzinho aqui, porque eu tenho muitas, né, eu não tenho tanto tempo, vou fazer mais devagar e vou demorar mais, mas eu vou fazer, né, e ele recuperando essa autoestima, seja porque ele é jovem e foi, né, sempre o aluno problema ao longo de toda a escola, seja porque ele saiu da escola por algum motivo, né, seja de trabalho, seja de família, enfim, e voltou para a escola, se ele consegue, né, fazer esse retorno e falar, não, eu agora, né, a gente tem uma aluna que falou isso, né? Ela falou assim, todo mundo fala que eu tô diferente, porque agora eu estudo, né? Ela voltou para, né? Nós temos muitas pessoas mais velhas ali na UERGS também que voltam a estudar e voltam para a universidade depois de muito tempo longe, né? E se transformam, né? Também porque começam a ler coisas, ver coisas, né? Claro, trazem uma bagagem incrível de coisas legais para a gente, e elas percebem, nossa, eu, né, tenho coisas para contribuir, né, para essas discussões, e tenho coisas para aprender e consigo, né, fazer, claro, nada é fácil, né, até na universidade exige, né, toda aquela exigência de artigos, de ler, de escrever, de, né, desafiadores, que às vezes assustam um pouco os alunos, mas que com o tempo você vai, né, calma, devagarzinho, a gente vai, né, escrevendo um pouco aqui, né, como eu falei, o trabalho de leitura e escrita não é de um dia para o outro, ele é constante, ele é de muito tempo. Quando eu trabalhei num cursinho que preparava alunos para os cursos de medicina, né, das universidades de alta demanda de São Paulo, então era, né, já trabalhei com os alunos que vêm dos ricos ali, né, que supostamente têm uma formação sólida, né, e para eles também era difícil aprender a escrever, né? Não é para todo mundo, é para todo mundo. Para mim é difícil, para você é difícil. Então, porque não é de um dia para o outro, é uma coisa que exige prática, exige leitura, exige escrita constante. Lá eles faziam textos semanais, pelo menos um texto por semana. Se você faz um texto por semana, você tem um professor que vai ler o seu texto, vai te falar, olha, né, vê aqui, melhora aqui. A gente tem essa possibilidade na universidade. A gente tem muitas vezes essa possibilidade na EJA, porque são menos alunos. Às vezes na escola regular a gente não tem, porque é muita gente. Como que o professor vai corrigir 40 textos de cada turma? Porque na pedagogia ali ainda ele tem, às vezes, uma turma só, né, de crianças ou adultos, mas ali uma turma só, eventualmente, que seja 40 alunos. Mas um professor de fundamental e de ensino médio, que, né, aquele que eles chamam de especialista, não gosto dessa palavra, mas ali o professor de português, o professor de disciplinas mais curtas, né, que tem menos, né, eles têm mais turmas, né, ele tem, sei lá, 4 turmas de 40 alunos, né,
quando, né, tinha uma aula por semana, porque a redação era separada, eu tinha, acho que, 3 turmas de cada ano do ensino médio, né? 3 primeiros, 3 segundos, 3 terceiros. Você lembrar o nome de todo mundo já era. Imagina quando tinha prova e prova de redação, ainda tinha que ler a redação dessa gente toda. E assim, professor, já corrigiu? Uma semana, eu corrigi a primeira. E claro, essa coisa de corrigir textos e retornar textos é um trabalho, né? E é um trabalho caro, né? Porque a hora de correção do professor precisa ser remunerada também, porque é um trabalho tenso, né? Porque você tem que passar horas e horas com 40 por turma, né? Então, também é isso. O que você está oferecendo para o aluno que você quer que leia a crônica, que leia a dissertação, ou que faça, né? Porque a escola regular não oferece aulas de redação, por exemplo, o cara vai escrever uma vez por semana e ter um professor para comentar, igual o bacaninha lá do cursinho para medicina, né? E, claro, nem esse cara escrevia direito, né? Às vezes demorava um ano, aí no ano seguinte, porque às vezes eles demoram 3, 4 anos para passar, né? Então ele voltava no ano seguinte e falou, nossa, agora seu texto está melhor, você passou da faixa de nota, a gente falava, né? Era notório, né? De um ano ele estava na faixa de nota 2, no ano seguinte estava na 3. Sempre eram os nossos ex-alunos que avançavam, né, nas notas. E os que chegavam, né, mesmo tendo feito escolas muito boas. Então, quer dizer, não é um trabalho simples, né? É um trabalho complexo e longo e que exige, né, exige coisas que às vezes a escola não oferece, né? E, claro, a Tereza depois colocou, né, a EJA acaba diploma as pessoas com pouco conhecimento, dando, né, diploma, eu acho. Tem algumas dessas universidades Unisquina também fazem isso, é só comprar, né? A pessoa até brinca na UERJ, se você veio achar que você vai comprar um diploma, você vai se lascar, que não vai conseguir terminar. Você precisa querer mesmo fazer, porque em todo lugar, né? E assim, eu vou pegar um diploma, mas você vai fazer o que com esse papel? Porque esse papel não significa nada. Porque se você não sabe ler, que diferença faz num papel que diz que você sabe ler? Né? Quem tá perdendo é quem comprou o diploma, a menos que o diploma seja só uma coisa que ele precisa para entregar no lugar. Mas se ele quer saber coisas, o papel, né? Então, pode entregar. Fala, você é sábio, e eu assino embaixo. Tá bom para você? Essa pergunta que você tem que fazer para o teu aluno da EJA, porque ele também tem consciência, né? Você vai falar, né? De repente, né? Explicar, né, para ele esse papel te satisfaz, né? E é isso, né? Aqui, o Bomé. O bom acho que que eu saí da EJA e voltei para a EJA, exatamente, né? Vai e volta. E muitos dos nossos alunos, mesmo que não são da EJA, né, começam a trabalhar com isso. Várias pessoas relataram isso quando fizeram inscrição no curso, né? Eu comecei a trabalhar com a EJA, de repente me apaixonei, né? A gente se encanta, né, com o trabalho com as pessoas que vão para a EJA, né? Às vezes as pessoas reclamam, vai as pessoas, os jovens que foram abandonados, né, foram sempre, os piorzinhos, né, da escola, que a escola não quis, joga para eles, né. E às vezes até é o aluno que foi rejeitado pela escola, mas que aí na EJA ele tem uma possibilidade, dependendo de quem o recebe, de ter uma outra recepção, uma outra experiência de escola, que você fala, de repente aqui eu posso, né, se ele tem a autoestima dele reconstituída, fala, olha, você não é o ruinzinho, você não tá aqui porque você é ruinzinho, né? É diferente, né, a experiência. E seja dos mais jovens, né, seja dos mais velhos, né, vocês têm a possibilidade de ser recuperado por um esquema de trabalho um pouco diferente. Porque na EJA a possibilidade
é de você ter turmas um pouco menores, uma atenção para aquele aluno que precisa, né? Porque o atendimento é um pouco mais individualizado. Nossos alunos, às vezes, a gente fala, né? Tem mais estagiário do que aluno, né? Porque às vezes a gente manda lá um grupo de 4, 5 fazer estágio, e os alunos, olha, a turma tem 10, mas frequentam 4, e aí a gente 4 estagiários, 5 estagiários. E eu falo, que bom, porque cada estagiário pode ficar com um aluno, se ajudar ainda. O professor é um ali, mais os estagiários, olha que bacana, olha que possibilidade que você está dando para esse aluno de EJA, ter um atendimento individualizado que ele não teve, que ele foi negado a formação dele inteira, né? Então, isso é uma coisa, né, que a gente, às vezes, quando o pessoal fala de fechar a formação da EJA, vamos tirar essa coisa de EJA, vamos pôr gestão, né, que o povo gosta de brigar com a gente lá. E a gente fala, mas não há hora que não é sobre isso, né? E é isso. Não tem aluno na EJA. Tem aluno, sim. Tem aluno, que nós temos ali um monte. É só você procurar, vai lá. Né? Não é... Gestão, eu falei, gestão é que não tem aluno, porque tem um monte de lugar que oferece gestão, aqui não tem diferencial nenhum. Claro, pode ter gestão também, e até uma especialização, acho que em EJA a gente poderia ter uma especialização também bacana, quem sabe aí também está no nosso horizonte futuro, né, fazer alguma especialização, porque é uma área que precisa, né, de atenção, né, e isso é bacana, né. Eu fui aluna da educação de jovens e adultos e hoje, por meio do PIBID, tenho a oportunidade incrível de atuar diretamente nessa modalidade de ensino. Além disso, dedico-me ao estudo do percurso da EJA, com foco em pesquisa e na qualidade do ensino. Sou apaixonada pela EJA. Simone, é disso que a gente precisa. É bem isso. Né, a gente vai daí fazer pesquisa, vai, né, procurar a qualidade, né, aquela coisa, é difícil, os alunos, né, têm dificuldade, os professores têm dificuldade, porque muitas vezes, né, vou complementar minhas horas aqui, e aí está começando, claro, uma hora você está começando, daqui a pouco você continua, vai aprendendo, vai, né, e aí começa a criar corpo, né, eu também, quando comecei a dar essa disciplina, eu falei, nossa, e agora, né? O que eu sei disso aqui? Eu não sei, a gente não tem muita, né? Eu falei, eu tinha feito um estágio na EJA, mas, né, a gente falou, vou estudar, vou ler umas coisas, procurei ali um livro, claro, tinha ali uma certa bibliografia ali da disciplina que a gente tem ali nas ementas para dar uma olhada, tinha um livro até que era uma dissertação de mestrado, até que estou procurando aqui, não estou achando, de uma pessoa que trabalhou com uma EJA ali, uma pesquisa, né, durante o mestrado, achei um grupo de pesquisa ali de Minas Gerais, que publicou um livro com vários artigos, né, que falam de trabalhos práticos feitos ali, e aí falei, bom, vou começar a ler esses textos com os alunos e a gente discutir essas coisas, né, claro, Paulo Freire, né, que a gente tem referência, né, no estudo, principalmente de alfabetização, dessa faixa etária, vamos entender, né, um pouco do que se trata, né, e claro, porque a universidade permite tempo de pesquisa, embora o Eric esteja abusando, né, do meu tempo de pesquisa, é muito feito de graça, muitas vezes, porque a gente com carga horária absurda, né, mas, né, numa universidade paulista ali, né, claro, elas são ricas, aquela coisa, não sei o quê, tem o dinheiro da indústria, não sei o quê, mas um professor está dando 2 disciplinas ali, está falando, eu estou morrendo de dar aula, né, e está, né, agora a gente, falando, eu estou dando 5, tem professor com 7, 8, quer dizer, a gente, nem a nossa carga horária devia, né, a gente não pode dar tudo isso, porque tem uma limitação legal e a gente ultrapassa isso, a gente fala, a gente fica gerando passivo trabalhista para a universidade, né, né, o custo, né, também no sentido de a gente para de pesquisar, de ler para poder dar um monte de aula, né, também o que a gente está, né, fazendo, né,
Então, muitas horas a gente também tem que parar, né? E falar, não, para aí. Eu estou ajudando, né? Vamos, né, ajudar essa, né? Mas a gente precisa ter o tempo de pesquisa, a gente precisa fazer, porque senão que aula que a gente vai dar, né? Eu vou, né? Então, deixa eu ver aqui. Em nossa escola, em Eldorado do Sul, fizemos trabalhos muito melhores que os trabalhos dos alunos do dia, anos finais. Tem que acreditar e fazer os alunos acreditarem. Exatamente. Os alunos são capazes, né? Fazem coisas maravilhosas. E quando eles percebem que fizeram e você recupera a autoestima, esse aluno vai arrebentar, né? A gente tem isso na UERGS, casos na UERGS que a gente vê, fala, mas esse aluno de EJA, mas é o melhor que nós temos aqui, como que, né? Aquele preconceito, né? Que o povo falava antes, né? Fulano é mó Mobral, né? Porque era o Mobral, né? Que chamava antes. E imagina, claro que não, o Babuta nerdão. e brincadeira, né? Mas é justamente, a gente não pode subestimar, porque não é, né? Não é porque é de EJA que é ruim, né? É muito bom e pode ser muito bom, pode ser uma droga também. Se o professor chegar lá e falar, vocês são tudo burro, né? Aí não tem jeito, né? E uma vez uma aluna veio, os nossos estagiários, uma vez uma aluna veio mostrar, empolgada, né, o que ela tinha conseguido fazer, não sei o quê, e uma pessoa olhou assim e falou, mas isso aí também, isso aí é fácil, né? Claro que você conseguiu fazer isso aí, é idiota, não sei, mas peraí, é isso que você está incentivando, você notou o que você está falando para um aluno de EJA? Você já ouviu falar alguma coisa sobre EJA, para você falar uma coisa dessa para o seu aluno? Você não deve falar para nenhum aluno de EJA, então, nunca, né, nunca ouviu falar disso, porque não é possível, né? Que é a autoestima, a questão da autoestima, ela é mais importante do que qualquer conteúdo na EJA. O maior trabalho na EJA é recuperar a autoestima do aluno. Né? E não é mentindo para ele, falando, você é capaz sim, você está achando uma bosta. É falar, o que esse cara faz de bom? Porque tem. Claro, a gente ser humilde e também, né, observar o conhecimento do outro como uma coisa de valor, né? A gente discute isso, a gente discutiu, né, um texto falando sobre os saberes populares, né? A gente falou lá com o professor Jacinto, né, naquele dia, que ele, né, tem pesquisas sobre esses saberes, essas coisas incríveis ali, né, que a gente pode conhecer e saber com essas pessoas. E se a gente acha que só, né, o conhecimento, né, erudito, ele é importante, aí, claro que não eu sempre digo isso, não é assim falar, o conhecimento erudito não é para você, aluno de EJA, você nunca vai conseguir, mas é assim, o seu é tão importante quanto o erudito, nós temos que colocar eles do lado um do outro, porque eu tenho para aprender com você tanto quanto você comigo, né? Então, isso, né? É o diálogo, né? É isso do Freire, né? Não é que, é comunista. É comunista, o quê? Um senhor católico, né? Religioso. E as pessoas ficam, né, com coisa, né, assim, com preconceito, né, no fim das contas, falando, o energúmeno, falando, mas né, que preguiça, né, não, é que também, enfim, né, o Mobral, né, a gente sabe quem que é, na verdade. É quem fala essas bobagens, né? E deixa eu ver. Aqui. Opa. Acho que eu tô fixando errado aqui. Então, o currículo de ensino da EJA não pode ser pensado da mesma forma que o ensino regular. Precisamos ter a consciência de que aqueles alunos que estão lá, em sua maioria, estão na EJA justamente porque o tradicional, de alguma forma, não deu certo para ele. Não podemos medir com as mesmas regras. Porque a gente costuma pensar que o aluno falhou, né? E, na verdade, falharam com ele, né? Não assim, é culpa do professor, né? O professor, coitado, né? Mas é assim, o sistema inteiro falhou com ele ao longo da vida toda, porque, né? Todos os professores que ele teve, não foi um só, foram muitos, né? As direções das escolas, todas.
muitas vezes, não que o professor queria falhar, mas ele tem uma circunstância que ele não consegue dar conta, porque tem muito aluno, porque, né, também condições, né, nas escolas, às vezes, de violência, né, o professor tem que estar sujeito né, ser metralhado dentro da escola, umas coisas que a gente fica mais, né, a madrinha da minha filha, que eu falei, que estuda, que dá aula no estado, em São Paulo, né, ela já teve uma insegurança de ser ameaçada, né, das pessoas serem ameaçadas ali, então, quer dizer, mas que ambiente de trabalho é esse, né? O professor é um profissional, né? E ele tem que ter um ambiente de trabalho adequado para poder desenvolver seu trabalho, né? E não é só o professor sozinho, é uma equipe, né? Aquilo que a gente estava falando. É importante ser recebido por uma equipe, né? Não é um professor. A direção tem que ser boa, a coordenação tem que ser boa, os professores têm que ser bons, a comunidade tem que acolher a escola, né? Porque a escola é parte de uma comunidade, né? Se ela está ali, ela é alienígena naquela comunidade, né? Não tem muito, né? O que ela possa fazer, né? Também milagres, né? Não, fica difícil, né? A escola é uma comunidade que tem que ser abraçada pelas pessoas que participam ali, né? Então é uma situação também de coletividade, né? Meu filho fez EJA e hoje é profissional de tecnologia e fez fisioterapia também. Aí, ó, histórias de sucesso, né, da EJA. Exatamente, é um novo olhar. Acho que foi uma construção, pois quem chega no EJA tivemos alguns prejuízos. Sim, a pessoa chegar ali, né, porque a escola falhou com ela ou porque ela teve que se afastar da escola por motivos pessoais também, às vezes não é, né? Eu tive que sair da escola porque tive filho, né? Ou tive que trabalhar, né? Tem condições sociais também, não é? A escola só falhou, né? Em alguns casos, sim, né? Então, esqueci de colocar aqui para vocês. Quando vocês entram na nossa sala, opa, os nomes, né, os e-mails de vocês ficam na nossa lista de participação, então a gente vê ali o nominho de vocês, o tempo que vocês entraram, o tempo que vocês saíram, vem um relatório para mim no final da ligação, então a gente vê que vocês participaram, mas para receber o certificado, a gente precisa ter o nome certinho e o e-mail certinho, então a gente está mandando esse formulário aqui, que tem algumas coisinhas para vocês responderem além né, de nome e e-mail, mas para vocês prestarem bem atenção no e-mail que vocês digitam, principalmente, porque às vezes a gente vai mandar e daí o e-mail volta, fala, faltou uma letra, faltou alguma coisa, e a gente não consegue daí mandar o certificado para vocês. Tem ali uma perguntinha do lugar de onde vocês são, relação ali com a EJA, né, só para a gente ter uma noção do público. Se vocês, enfim, têm comentários sobre a palestra, querem dar sugestões, né? Então, esse formuláriozinho aí. E aí, a partir desse formulário é que a gente vai mandar depois os certificados para vocês de cada palestra, tá? Esses certificados, eles vêm só no final do curso, tá? A gente vai considerar cada palestra separadamente. Então, se você só conseguir assistir uma palestra, você vai receber o certificado dessa palestra que você assistiu. Se você assistiu o curso todo, vai receber de todas as horas do curso, tá? Mas ele só vem no final, porque a gente é um projeto fechado, né? Que depois a gente manda o relatório só no final. Então, provavelmente vocês vão receber ali em agosto, porque nosso curso termina em julho, né? E aí tem o recesso escolar, e depois em agosto nós devemos receber aí os certificados. E aí eu peço que vocês cuidem certinho ali o nome e o e-mail, né? Porque são os dados que a gente vai utilizar para fazer aí os certificados e para enviá-los para vocês, tá? Nesse formulário aí que eu mandei aqui no chat, tá? E também a partir dele a gente vai mandando, né, as atualizações das próximas
né, das próximas datas, a gente manda um lembrete para vocês um dia antes da, da nossa, do nosso encontro, né? Agora o próximo vai ser do dia 28 com a professora Amanda. Ali no dia 27 vocês devem receber de novo esse, né, o link aqui da aula, a gravação dessa aula que nós estamos fazendo agora, né? Que vai estar disponível na playlist que eu mandei para vocês aqui no início do chat. Mas mando de novo, né, o link lá junto com o lembrete. E se vocês marcarem que querem receber informações de EJA, a gente vai colocar uma lista dos e-mails das pessoas que estão interessadas em receber, e quando a gente fizer eventos que tenham informações para EJA, a gente vai mandar direto para vocês também, quem desejar receber, tá? Que é uma forma da gente também chegar aí no público que tem interesse em EJA tanto quanto a gente, né? Que a ideia é a gente se juntar e conversar, né? E trocar experiências. Aqui, ó, Veneranda está dizendo: sou fruto da EJA, tenho licenciatura em artes plásticas, especialização em educação à distância, e estou finalizando o curso de pedagogia. Empreendo na área educacional com uma escola que oferece a EJA e cursos profissionalizantes há mais de 20 anos. Que legal, olha. É maravilhoso ver o progresso e sucesso dessas pessoas que, por diversas razões, não pôde concluir a educação básica na idade apropriada e que precisam retomar e concluir seus estudos para seguir adiante, avançar para a qualificação profissional. Sou muito grata por fazer parte da história de cada um deles. Muito bacana esse relato. Aqui a Natália. Uma vez ouvi uma professora afirmar que a EJA já deu certo e, por isso, não deveria mais existir. Justificando essa ideia pela baixa quantidade de alunos em sala. Confesso que essa afirmação me pareceu um pouco conflituosa e gostaria de saber o que a senhora pensa sobre isso. Na minha percepção, ainda há muitos jovens e adultos sem alfabetização ou com escolarização incompleta, que talvez só precisem de uma oportunidade de condições mais adequadas para conciliar os estudos com sua rotina e assim retornar à escola. Se a EJA já deu certo, a gente está com 100% das pessoas formadas no ensino médio, se a gente atingiu essa meta, né? Mas acho que não é, ao contrário, acho que o Rio Grande do Sul, inclusive, eu fiquei sabendo ali que estava abaixo da meta de alfabetização, e é um dos estados que tem uma das melhores taxas no Brasil. Então, o pessoal fala de alfabetização, né? Porque como nós somos, uma das discussões curriculares que nós temos na universidade, né? Mas nós somos um curso de pedagogia, e aí a gente está ali falando de alfabetização. Então, a alfabetização a gente não precisa mais, né? A taxa de analfabetismo na última pesquisa, no Rio Grande do Sul, deu 3%. 3% não é ninguém, né? Tem até uma série com esse... É engraçado, não é ninguém. Na série é a elite, né? Mas 3%, então não importa, né? Quer dizer, é nada, né? 3% não é nada. A meta não era essa, então tá abaixo da meta. Então era para ter erradicado e não erradicou. Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho porco ainda. E aí a gente tem em outros estados do Brasil taxas muito mais alarmantes, né? Em São Paulo, se eu não me engano, é uns 7, 8. Acho que na região norte, nordeste, a taxa era ainda maior. Né? Sempre essa divisão, né, dos estados com realidades diferentes aí. Então, na verdade, a gente precisa investir mais para erradicar. E aí, se erradicar e deu certo, pode acabar, né? Embora, ainda assim, mesmo assim, eu não acabaria. Eu acho que sempre você vai ter alguns alunos que precisam de uma atenção mais individualizada, né? E aí a escola não consegue oferecer isso, a menos que a gente tenha muito dinheiro para fazer uma escola com atendimento individualizado para todo mundo. Aí, né, aí não tem justificativa, né? Mas a questão é, a gente faz uma escola mais massa, né, mais massificada para ficar mais barato, né? Que é bom, né? Porque educação é cara, não tem jeito de ser barato, não é barato, né? Mas se a gente acredita
na sociedade liberal, né? Se a gente acredita na sociedade liberal, se a gente acredita na educação liberal, que as pessoas têm que ter chances iguais, não tem jeito, tem que investir nisso aí, né? Se o discurso é ser liberal, né? A gente tem que ser liberal, né? E aí a gente tem que oferecer educação de qualidade, né? Se a gente quer que todo mundo tenha as mesmas oportunidades, né? E a gente sabe que não tem, né? Mesmo a gente tentando fazer, não vai ter, né? E aí a EJA é justamente nessas circunstâncias em que a gente não consegue, né? É melhor que tenha, que seja a educação, e que a gente sabe que não é, né? Que ela, então, ela sempre, eu acho que vai ter um espaço, né? Melhor que a educação seja, vai ter sempre alguém socialmente excluído, né? A menos que a gente acredite numa sociedade perfeita. A gente gosta de sonhar numa sociedade perfeita, utópica, mas assim, né? Acho que não, né? A gente é humano, a gente erra, não sei se a gente consegue, né? Então, acho que a gente vai sempre ter que fazer essas correções, né? Então, eu não vejo como acabar, né, com a EJA em nenhuma circunstância possível, né? Mas, é claro, ela tem que avançar. Isso sim, né? Ela não pode ser, vamos todo mundo para, a gente coloca todo mundo na EJA, né? Exclui todo mundo, aí a gente põe 40 alunos, aí não, aí vira, né, perde o sentido. Mas a gente não tem visto isso, né? Eu mostro sempre para os alunos, a gente tem um texto que eu coloco, depois eu vejo, eu preciso colocar no Drive aqui um material do curso, e aí para mandar para vocês, eu vejo se eu coloco também esse material. É uma pesquisa feita sobre a educação de jovens e adultos aqui da região de Bagé, quando a cidade aqui do lado, Ilha Negra, ainda era parte de Bagé, e a EJA acontecia ali no assentamento do MST, né? Ela não era escolarizada como hoje, né? Não é dentro da escola, ela era dentro do movimento social, né? Era uma educação informal ali dentro do movimento. E aí a gente via a luta ali das pessoas para formalizar a EJA, para transformar, né? E dar acesso às pessoas, e como era essa condição naquela circunstância que ele está descrevendo ali, anos atrás, e a gente vê hoje, a gente fala, nossa, a EJA está, ó, como tá boa aqui em Bagé, né? Melhorou muito, né? Falando, nossa, as coisas que eles falam da sala de aula, por exemplo, material mesmo. Como que era a sala de aula, não tinha luz, não tinha isso. Hoje a gente tem sala, tem janta, tem o ônibus que pega, a Amanda acabou de falar, né? A prefeitura pega as pessoas da cidade e leva para o Bidart para colocar. E tem uma jantinha que eu estava lá o dia que eu vi a Rosane, um cheirinho delicioso de jantinha. O Luiz Mércio sempre posta, eu acompanho eles no Facebook, sempre posta o cheirinho, a cara daquela jantinha que tem, colhida, coisa da horta deles, maravilhosa. Então, quer dizer, a uve melhora, né? Tá perfeito. Não tá perfeito, a gente tem coisas para fazer, né? Não é? Mas, assim, melhorou, a gente também precisa se animar também, né? Melhorou, a gente teve avanços, né? Até de coisas materiais, né? De conseguir uma biblioteca, de conseguir uma sala de aula, de conseguir né? Então, anos e anos, né, para isso. Mas quando a gente vê aquele material, eu falo sempre para os alunos olharem aquilo, para eles terem esperança, né? Quem sabe daqui 30, 40 anos a gente consegue uma EJA, ó, top. Então, tem isso, né? Acho que o que eu penso um pouco isso, a gente precisa avançar, né? E avançar também, né? A gente fala, estatísticas frias, né? Não é só, mas ela precisa, né? Se a gente tem a meta de erradicar a alfabetização, não, o analfabetismo, né? A gente precisa, né, seguir a meta, né? Chegar na meta e dobrar a meta, né? Fazer uma piada aqui, mas se a gente quer erradicar, né, o analfabetismo, seja na escola, né, para não ter alunos
que vão para a EJA sem saber ler e escrever, eles vão, sei lá, para concluir o ensino médio, né? A gente não vai ter a etapa da alfabetização. Se a gente conseguir, né, alfabetizar todas as crianças, o que a gente viu também foi um fracasso na alfabetização das crianças, né? Então a gente falou assim, era para os adultos, aí já morreram, né, os analfabetos, agora vem as crianças tudo alfabetizadinho, né, da escola. Sabe que não é, né? O que elas vieram ali na pandemia? O que a gente teve? Um desastre, né? Uma queda na alfabetização, né? No sucesso dessa alfabetização. Então, esse aluno vai ser o quê? Daqui a anos, né? Aluno de EJA, né? Que ele fracassaram com ele, né? Então, a gente tem que, não é que, né? Assim, né? Uma coisa só. A gente usa a palavra fracasso, né? Forte, mas é uma coisa da gente pensar na inclusão social, né? Que é as oportunidades das pessoas, né? De concluírem os estudos né? E elas têm dificuldades para isso, né? Que são as da escola, às vezes da necessidade da vida, né? De trabalho. Trabalhar e estudar não é fácil, né? Não é fácil. Ali, Liriel, tem uma vizinha que estuda na EJA do Bidarte. E sempre que converso com ela sobre as aulas, percebo um brilho nos olhos que me deixa esperançosa, especialmente diante das dificuldades vivenciadas no ensino regular, que muitas vezes acabam nos fazendo desacreditar da educação. Entendo, às vezes, às vezes dói o coração e fala, né? Mas também tem os bons momentos, né? Os sucessos. Mas não tem como acertar sempre, né? A Maria Eduarda comentou isso. Mas tem hora que a gente vai errar, tem hora que a gente não vai conseguir. E a questão é estar sempre fazendo o nosso melhor com a situação, né, que a gente recebe também. Porque às vezes a gente tem uma condição que também impede, né, que a gente faça melhor do que a gente está fazendo, né? É aquela coisa, dar o nosso melhor. Né? E torcer que seja suficiente. A prof muito simpática para passar a aula top. As profs, né, que vieram são muito, muito bacanas. O EJA tem a capacidade de transformar a vida da pessoa para melhor. Com certeza. Pessoal, terei que sair. Estou em aula. Adorei a aula. Beijos. Isaías. Escola é para gente viva. Acredito que nós, como educadores, professores, orientadores, devemos ser uma pessoa cativante. Não gosto muito de coisa estruturada, engessada. Gosto da educação mais libertadora mesmo, pedagogia da alternância. É isso, uma educação bem leve. Igual a Tânia, assim, alegre. Obrigada. Quando a gente gosta, né, do que a gente faz, é mais leve, né? Apesar, às vezes, a UERGS pesa na gente um pouco. A gente fala, não, calma, a gente tem que, né? tem que voltar à leveza. Porque a dificuldade, às vezes, da precarização, né, que a gente sofre em todas as instâncias, né? E às vezes fico pensando, ainda estou na universidade, que costuma ser o lugar mais, né, de boas, né? E a gente às vezes recebe esse peso, né? E fala, não, mas aí a gente vai, né? Pelo contato com os alunos é sempre o melhor, né? Do nosso trabalho, né? Que a gente vê as pessoas e a gente fala, não, tá, vai dar certo, vai dar certo. Pedagogia da esperança. E a questão também da gente ter, como você falou, da questão da coisa estruturada, né, engessada. Às vezes a gente faz parte, né, dessa coisa da divisão social do trabalho, você criar materiais, né, ou criar métodos, ou criar apostilas, ou criar aquelas coisas horrorosas, né, que eu trabalhei em cursinho, conheço bem, que aí você vende, inclusive, o material, né, como se uma mercadoria, assim,
E o professor, ele é só um dador de aula, né? Ele vai lá aplicar um material feito por uma outra pessoa, que também é subremunerada, embora talvez menos do que o professor que dê a aula, que o que faz o material às vezes ganha mais. Mas ele vai e faz um negócio com outro professor, que ele também não conhece o aluno desse professor, e aí ele faz um negócio ali, material pronto, né? Coisa, eu olho, assim, eu brinco, né? Eu falo assim, quem manda na minha aula sou eu. Fechou a porta, quem manda sou eu. Não, brincando, né? Claro, não estou mandando nos alunos, né? Eu estou falando isso com relação àquela coisa da burocracia que vem de fora, né? Que é, vem ali, uma ementa fechada com uma bibliografia, aquela outra pessoa fez a minha bibliografia, mas você tá doido? Mas eu não li essas coisas aí, eu li outras coisas, eu tenho outra história, outra vida, eu tenho outros alunos. Quem que essa pessoa que escreveu essa bibliografia conhece meus alunos? Mas não tem cabimento. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem na universidade a obrigação de fazer nas disciplinas da universidade uma bibliografia fechada com uma quantidade X de livros indicados que precisam ter sei lá quantos volumes na biblioteca. Não tem, porque o governo não manda os livros. Se eles ainda fossem mandar os livros, a gente fazia com gosto. Mas não, aí dizer o que eu vou dar, você tá doido? E eu ainda tenho que comprar eu o livro com o meu dinheiro. Vou comprar o que eu quiser. E é um pouco, porque querem engessar, querem falar, você não sabe, eu vou te dizer o que você vai dar, porque você não sabe. E se o professor não sabe, ele não tem que ser professor, né? Não é que, eu estou dizendo que o professor não sabe, ao contrário, o professor sabe, ele vai estudar, ele vai, se ele não sabe, ele sabe quem sabe, né? Ele vai atrás de alguém que saiba, ele vai estudar. Se ele é pago para isso também, né? Porque nós na universidade ainda mais ou menos, né? Algumas universidades mais, outras menos, mas ainda temos possibilidade de estudar no nosso tempo de pesquisa, né? Se a gente não tem isso, outro, novamente o Freire, né? Todo professor tem que ser pesquisador por isso, não é porque ele precisa gerar ciência de ponta. O cara tem que estudar para dar aula, ele tem que fazer, né? Mínimo, né? Acho que é uma coisa. Eu falo sempre isso para os alunos: se você não gosta de estudar, escolhe outra carreira, porque o professor tem que estudar, não tem outro jeito, né? Porque ninguém vai te dar uma aula pronta. E se a aula estiver pronta, você vai lá e aplica, você não, a autoria da sua aula é o que vale mais no seu trabalho, né? É o que tem de mais caro também, né? O que você pensar a sua aula, né? O outro cara vir e me dar o que eu tenho que dar de aula e ele pode me pagar pouco, e daí eu não preciso pensar, né? Eu também brinco assim, se ele der a aula pronta é mais barato. Quando a gente tiver que pensar, né? Trabalhei em escola de inglês também, né? Que vem aquela aula assim, ó, vem o script, né? Aí eu ponho uma reguinha assim, falo a frase e o cara tem que repetir a frase. Aí tá bom, aí é barato. Se eu tiver que pensar, e mesmo assim, né, porque dava aula de inglês, mas para eu tenho que falar inglês, tenho que ter estudado inglês, então quer dizer, o tempo de estudo também custa, né? Essa coisa de saber quanto custa o nosso trabalho, o nosso esforço, nosso, né? Deixa eu ver aqui. Em Porto Alegre, temos um movimento de educação popular, Associação dos Educadores Populares de Porto Alegre. Este movimento tem como objetivo fazer formação de educadores sociais, uma ênfase na educação popular. Trabalhamos conforme as metodologias de Paulo Freire. Quem quiser conhecer, estamos no Instagram e Facebook. Muito bom. Vamos vou até salvar aqui, ó. E vou salvar aqui nas minhas anotaçõezinhas aqui, porque é isso também que a gente quer com esses encontros, né? É encontrar pessoas que trabalham com isso, para a gente saber de coisas que dão certo, para a gente apoiar e ser apoiado e trocar, né? Quem preencheu semana passada precisa preencher de novo hoje? Daiana, sim. Como os certificados são por encontro, para preencher de cada encontro, a gente pede separadamente. Cada formulário é um separado. A única coisa que não precisa fazer de novo é a inscrição. Porque aí, se você já se inscreveu, já está inscrito para tudo. Mas aquilo é como uma espécie de lista de chamada para ver se você compareceu
naquele encontro, né? Se inscreveu para todos, mas de repente você não pôde ir, aí a gente usa aquele lá como uma espécie de lista, né? E também para ter um feedback de vocês ali sobre essa palestra, né? Porque tem ali os comentários. Semana passada teve formulário. Teve. Acho que a Roberta colocou aqui. Pode repetir o link da presença, tá ali. Fui aluna de EJA de 6º ao 8º ano. Fiz magistério e hoje cursando o 5º período de pedagogia. Amo EJA, quero fazer um pós e vários cursos. Então, vamos pensar com carinho nessa especialização, né? Tá sendo um sonho futuro aí, eu pensar numa especialização de EJA, vamos ver. A EJA sempre incomodará a elite. Desde que começou, só foi para o povo, quando os olhos começaram a se abrir. Né? O Freire não foi exilado à toa, né? 40 horas. Boa noite. Precisa sair porque eu tenho uma reunião. Beleza. Dobrar a meta. Temos o link da presença. Ele colocou ali. Vamos colocar de novo aqui. Vou colocar mais uma vez aqui o linkzinho. Opa. Deixa eu só pôr aqui. Mais uma vez o linkzinho da presença. E vou colocar mais uma vez aqui a playlist. Nessa playlist do YouTube, a gente tem... Prof. Oi, pode falar. Só uma dúvida, a gente que é aluna ali da UERGS não precisa, né, que a senhora tinha dito. Não precisa. Quem já está fazendo a disciplina já está inscrito na palestra. Tá bem, muito obrigada. Tá bem. Tranquilo. Porque quem é da UERGS, quando vocês entram com o e-mail institucional, ele aparece o nome e o e-mail já certinho para a gente. Quem vem com e-mails de fora, às vezes não vem o nome, não vem o e-mail, aí por isso que a gente pede para preencher, para a gente ter o nome e o e-mail certinho para fazer o certificado. Então, nessa playlistzinha do YouTube aí, vocês encontram outras, né, coisas de EJA ali, um audiolivro, acho que do Freire. Tem, nas nossas disciplinas anteriores, a apresentação dos trabalhos práticos dos alunos. Então, tem atividades práticas que foram desenvolvidas nas escolas, principalmente em letramento, né? Trabalhos muito fofos, inclusive, né? Sempre lembro das meninas que fizeram lá o livro de receitas, né? E das senhorinhas lá, fizeram as comidinhas com elas, muito, muito fofo mesmo. Tem trabalhos lindos ali, que as alunas sempre apresentam coisas muito legais. Porque me pediram, né, nos e-mails ali, exemplos de atividades de EJA, né, ideias e tal, e ali tem ideias legais que que os alunos, a gente costuma trabalhar com alunos crianças, né, então que os alunos fizeram, e aí a gente tem ali possibilidades, né, de trabalho com EJA que vocês podem olhar. Acho que tem uma amostra de planejamentos e uma amostra de letramentos. E a gente vai ter no final, né, do nosso, desse curso, né, no dia 7 de julho, a amostra das práticas que as alunas da disciplina vão fazer lá no Bidart, e eu não sei se tem alguém no Luiz Mércio ou se tem só no Bidart dessa vez. Também com as práticas, né, que estão sendo desenvolvidas lá. Então, são ideias, né, possibilidades ali. E nossos encontros gravados ficam lá. Então, a aula do professor Jacinto, quem perdeu, quem não conseguiu assistir inteiro, ficou gravado, tá nessa playlist que eu coloquei para vocês. E a aula de hoje, também, a gravação que a gente está fazendo, amanhã ela estreia aí no YouTube e ela fica disponível também nessa playlist, tá? Então, esse linkzinho aí do formulário para preencher, né? Quem não é aluno da disciplina de EJA, né? Os da comunidade externa,
Por favor, né, preencham, lembram sempre de colocar direitinho o nome, principalmente o e-mail, para a gente conseguir mandar para vocês, porque alguns voltaram. Eu já estou sonhando com a certificação. É legal. Então, a gente vai colocar os certificados, né? A gente vai enviar para esses e-mails, que vocês colocaram nessas listinhas aí. Então, se você não recebeu, né, por algum motivo, por exemplo, o lembrete da nossa aula de hoje, é porque o seu e-mail estava com algum erro, né? E aí é legal preencher de novo ali, prestar atenção para ver se não tem uma letra errada, alguma coisa, porque teve alguns e-mails que voltaram e dizendo que o e-mail não existia. Então, às vezes, algum erro de digitação. E direitinho ali o nome também, porque se o nome vier errado também no certificado vai ficar errado. Tá? Só para cuidar certinho. E a gente coloca depois, na semana que vem, não, no dia 27, um lembretezinho com o link, né, da gravação dessa aula, e um lembretezinho com o link, né? É sempre esse mesmo link, tá? Se vocês guardarem o link, tiverem ele, né, por acaso não conseguirem ver o lembrete, é sempre esse mesmo link, mas a gente manda um lembrete um dia antes, tá bom? Então, se quiserem comentar, falar mais alguma coisa, não só também inscritos, né? Quiserem falar, porque as pessoas não, ficaram tímidas para falar, foram só escrevendo. E eu fiquei aqui tagarelando sozinha, né? Ao contrário do Freire, né? Não fiz diálogo nenhum. Fiquei tagarelando. Ai, prof, eu te dei uma ajudinha. Eu falei um pouquinho, tá? Verdade, verdade. A Luciana falou. Hoje foi muito bom, gostei demais. Que bom. Que bom que vocês gostaram. A gente conversar bastante aí de mais espaços como esse de hoje para fortalecer a EJA. Contem comigo, aliás, pessoal que tiver aí, né, eventos, coisas, informações de mais coisas sobre EJA, também fiquem à vontade para me mandar, porque eu quero receber. Eu coloquei para vocês se vocês queriam receber, mas eu também quero receber, né, de quem participa aí de formações, de grupos que tenham coisas para EJA. A ideia é a gente formar uma rede de diálogos e contatos aí, de pessoas que estão interessadas no assunto para discutir. Quem sabe a gente fortalece aí, né, essas pesquisas e essas conversas sobre essa etapa encantadora da educação, né? E agradeço muito o interesse de vocês, né? E por terem participado e terem se interessado pelo curso, né? Eu fico na minha, mulheres falando, não vou falar nada, só potências. Olha lá, né? Um feminista, né? Pode falar, viu? A gente não morde. Uma aula que agrega muito em todos nós. Amei estar aqui com vocês. Muito bom. Muito legal, pessoal. Muito obrigada. Então, acho que a gente está 15 para as 9, né? Ali perto do nosso horário. Se vocês quiserem também conversar, falar mais coisas, estejam à vontade. Se quiserem, tiverem, né, já outros compromissos, quiserem encerrar também. Pode falar, Luciana. Prof, na minha última aula da Fundamentos, né, que a gente está estudando sobre EJA, uma colega minha, ela mora na Serra, e aí ela comentou que infelizmente o EJA fechou, é uma cidade pequena, porque os jovens do regular queriam todos emigrar para o EJA. E o que aconteceu? Acabou prejudicando, no caso, ali a população que usufruía o EJA por causa desses alunos, uma judiaria. Até a professora ficou assim, até assim, bem surpresa, né, dela ter comentado, porque a gente só vê se multiplicar mais, né?
não acontecer de fechar, mas no caso ali no município dela, que é uma cidade pequena, fecharam por causa, estavam tudo imigrando, o pessoal, a gurizada, por causa do tempo mais rápido para a formação. E aí, é como diz aquele ditado popular, né? Os bons pagam pelos maus. E aí, infelizmente, o pessoal mesmo público do EJA, né, que teria necessidade, acabou sendo prejudicado por não ter mais essa oferta no município. Ah, que triste. É que a gente tem que ver sempre, né, a situação dos alunos, né, que é aquilo que a gente falou, né, assim, o aluno que é só, claro que às vezes é gurizada, tem a coisa da maturidade, né, mas o aluno que é só um papel para dizer uma coisa que ele, né, que ele sabe que não é verdade, porque ele tem uma consciência e de repente ele pega uma coisa para ler e ele não sabe ler, né, o papel pode dizer o que ele quiser, mas ele vai continuar não lendo, inclusive o papel, às vezes, você não consegue ler. Então, né, para quê, né? Vou fazer... claro, quando é, né, adolescente, tem né, imaturo, quero fazer mais rápido, mas tem também uma questão, né? Porque, assim, por que esses alunos não querem ficar na escola, né? O que a escola também está fazendo, né? Aquilo que eu falei, não estou culpabilizando professores, mas eu pensei, na verdade, num exemplo aqui na minha cabeça de um amigo. Eu trabalhei em vários lugares, mas eu trabalhei na Caixa uma época, né? O primeiro emprego foi na Caixa. E eu tive uns amigos bacanas lá. Um deles fez EJA porque ele odiava a escola, né? Mas era assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Depois ele ia para a Unicamp, assistia umas aulas das sociais, eu acho, que era o assunto que ele se interessava, porque é aberto, ele ia lá e assistia porque ele queria, né? Porque ele gostava, ele assistia um monte de aulas, né? Então, quer dizer, ele ia sem ter a necessidade de um diploma, porque ele não era matriculado, não ia pegar o diploma do ensino superior, mas ele ia assistir porque a porta estava aberta. E ele não queria ficar na escola. Por quê, né? Então, quer dizer, ele fez EJA para poder sair da escola porque a escola era opressora para ele. Ele odiava o que era feito ali, ele achava burro as coisas, ele não era uma pessoa um pouco implicante também, mas assim, aquela escola, né, de repente não dizia nada para ele, né? Então, É futuro, né, prof? Porque depois, mais tarde, com os anos, eles vão perceber a importância dos estudos, né? Então, a imaturidade aí pesa muito. Até me lembrei, assim, do jeitinho da prof, agora esse semestre foi colocado um filme pra gente olhar, não sei se a prof conhece, Os Narradores de Javé. É muito engraçado, prof. Porque é uma aldeia que eles vão fazer um açude lá, e aí eles precisam documentar cientificamente para poder que não acham, né, a barragem. Aí o que aconteceu? Só tinha um que era letrado, e aí, então, assim, ó, é uma comédia, assim, ó, muito legal. Narradores de Javé. E é uma história, assim, mostrando a importância da alfabetização, né? E aí, no final das contas, eles não conseguiram, mas aí eles foram atrás, né, dos estudos, para todos eles aprenderem, poder escrever, né? Mas é muito engraçado esse filme, muito, assim, muito real. É brasileiro o filme, é brasileiro. E aí, assim, é uma comédia bem legal. Quem quiser assistir aí vai rir muito. com certeza, vou procurar Narradores de Javé. Vou olhar. Aqui o Isaías colocou: existe uma cultura crescendo com essa situação, mas complica porque nem sempre vão para o noturno por conta de trabalho ou coisa assim. Tem muitos relatos de alunos realmente idosos que não querem mais continuar por conta de alguns jovens. Se for para agregar, claro que nós receberemos. O problema é o diurno não aguentar os meninos e meio que toma aí para vocês do noturno. Aquela coisa do aluno problema, né? A gente discute muito isso, né? Na EJA, de colocarem o aluno problema
né, na EJA, sendo que esse aluno não tem, não sei, né, se não tem, mas não tem dificuldades, digamos assim, né, para acompanhar, e sim é aquela coisa, né, do aluno rebelde, o aluno que causa problema, mas assim, né, em que medida a gente não tem que ter, por exemplo, um acompanhamento de orientação de estudos ou psicológica para esses alunos problema também, né? Como é que a gente vai lidar com os alunos problema? Claro, não é jogar lá na IED e falar, né, te vira, né? Mas assim, o que a gente vai fazer com eles, né? Qual é o problema de cada um deles? Porque não necessariamente é um problema só, podem ser vários, cada um ter um, né? A gente isso, um acompanhamento individualizado, né? E aí, o que eu falei, na EJA é mais possível fazer um acompanhamento mais individualizado, então talvez na EJA eles tenham mais chances também. Mas também pode ser que não, né? Ele também chega na EJA, né, querendo causar e atrapalhar os outros, e aí a gente, né, acolhe esses e perde outros que de repente estavam ali já interessados e que a gente não perderia, né? É uma questão difícil, né? Não é simples. A gente discutiu sobre isso, né? Nas primeiras aulas da disciplina, eu acho que uma das alunas falou que acho que o pai, né, dela abandonou a EJA, né, da alfabetização por conta disso, né? Ele falou, não foi porque tinha lá uma gurizada, e aí no fim a mãe, né, dela que alfabetizou o pai, né? Então tem, né, essas histórias, né? A questão é a gente, dentro da nossa condição ali, o que a gente pode fazer para tentar compreender, né, esses alunos que estão causando. Não é sempre que a gente consegue, não é sempre que, até às vezes a paciência, né? Mas assim, tentar compreender o que está acontecendo, né? O que esse aluno, por que ele está sendo rebelde, né? E não é fácil, porque acontece, né? Eu tive no ensino regular, numa escola particular, alguns alunos que ficavam ali no fundo meio bagunçando, né, conversando, e a professora, eles vão, acho que para a EJA e tal, e eu fui conversar com eles e perguntar, olha, e aí, né, vocês têm interesse por estudar? Você pensa em fazer o que da sua vida? Foi tentar conversar com uma pessoa mesmo, né, enxergando eles como pessoas, ó, né, eu tinha uma coisa assim, não era uma pessoa pobre, né, também não era assim rico, mas era o guri, acho que os pais dele eram donos de uma loja de salgados que tem ali, uma lancheria que tem ali. A gente falou, eu vou trabalhar na lancheria dos meus pais ali, e é isso. Não preciso estudar, isso aí é bobagem. Eu, preciso só, né, sou obrigado a estar aqui, porque eu sou menor de idade, meus pais, tenho que terminar aqui, mas isso aí, né, não me diz nada, né. E aquelas atividades ali que a gente estava fazendo, de repente, para ele, não dizia nada mesmo, porque, né, não era o que ele se interessava, de repente, né? E ali também, com aquela quantidade de alunos que eu falei, né? 3 turmas de trocentos, né? A gente também não consegue, daí, vou pensar numa atividade para ele, né? E aí, de repente, pensar numa atividade para ele, vou perder aquela que já estava afim de fazer, né? Então, a gente também fica numa posição, né? Com uma turma grande. Então, é difícil, não é simples, não. É um desafio mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui algumas pessoas só que são transformados. Também tem alunos que são transformados com ele, já é. Colocar a lista de presença. Deixa eu colocar o formulário de novo aqui. Opa, quase. Aqui. É interessante ver que até os jovens que estão na EJA se surpreendem com adultos que voltam a estudar, principalmente na etapa de alfabetização. É verdade, né? Tem que ter, né, também uma certa energia, né, para pensar em voltar a estudar e falar, não é todo mundo que tem
essa energia, né, essa autoestima de pensar, eu vou lá, mas aí todo mundo é mais jovem que eu, né, essa coisa. Mas às vezes é como os nossos alunos aqui, às vezes chegam alunas mais velhas, né? E aí pensa, eu vou ficar junto com as menininhas de 18 anos que acabaram de sair do ensino médio. Tem, mas também tem pessoas mais velhas. E mesmo com as mais novas, você de repente vai ter, né, aspectos para conversar e ver, né? E às vezes se identificar, pensar, minha mãe também é assim, de repente eu vou chamar minha mãe para vir também, né? E fazer. Então, a gente pode. A gente, inclusive, tem em alguns casos, né? Vem a mãe, depois vem a filha, vem, a gente faz, né? Essas formações de gerações, né? De filhos da UERGS, né? A gente tem lá nos quadrinhos que tem ali, a gente tem a mãe que fez 1 ano, depois veio a filha, depois a gente vai receber os netos, né? E isso é bacana também, né? De ir trazendo, né, as pessoas da família, né? Ontem um grupo de alunos de 16, 17 anos me questionaram como era possível ter pessoas velhas nas turmas de aprender a ler e escrever. Como uma pessoa daquela idade ainda não sabia, né? As vidas, né, assim... As pessoas, quando são jovens, às vezes são sem noção, né? Elas não sabem coisas sobre a vida, né? Porque você vê e fala assim, como pode uma pessoa de 16, 17 anos ter uma mentalidade dessa, né? De repente. E você fala... Vou falar, a minha surpresa com você é a mesma surpresa que você tem com o idoso, né? Mas que é jovem, né? Às vezes eles ainda são muito menino ainda. Mas depois entende, né? Depois... E às vezes até essa convivência pode ser boa, né? Daqui a pouco... Porque a experiência que a gente tem é que os alunos mais velhos costumam ser melhores do que os mais novos, porque são mais interessados, né? Então eles vão chegar, né? E daqui a pouco é você que não sabe ler, e o outro sabe ler melhor que você. De repente provocar assim, ó, na competição, o jovenzinho pode se sentir provocado. Às vezes, né, faz uma psicologia reversa, né? Então, aqui, ó, que é o pessoal, né, falando da chamada, dessas coisas, o formuláriozinho eu coloquei de novo ali. Boa noite, saio cedinho para a Secretaria de Formação, muito trabalho amanhã, que Deus os abençoe. Você também, Isaías. Boa noite, gratidão. Fiz todo um trabalho explicando que essa ainda é uma realidade de muitos no Brasil, que a situação da vulnerabilidade social leva muitas pessoas a não terem acesso aos estudos, etc. A aula de língua inglesa foi para outro lado. Às vezes é isso, né? A gente planeja uma coisa, mas... e às vezes é mais importante, né? A gente falar de outras coisas. Fazer uma gincana com eles, jovens e idosos. Separa, já faz, ó. Tem uma competição boa, né? O Adorno não gostava muito, né, de competição em educação, mas ele, às vezes, né, a gente fazia na coisa de inglês, essas competiçõezinhas para dar uma levantada, né? No comecinho tinha uma competiçãozinha de alguma coisa que tu estava a se mexer, né? Ir lá correndo, escrever a palavra, sabe? De repente é legal fazer com eles. Até porque eles estão cansados, né? Uma coisa para acordar, né? Era divertido, assim, porque também são adultos, né? Os cursos livres, assim, né? Curso de inglês são adultos também, não sem educação formal, né? Às vezes até já profissionais e tal, mas no inglês eles são Mobral, né? Brincando, né, com essa palavra. E aí eles se sentiam, né, assim como um aluno de EJA, né, quando estava ali na aula de inglês, né. Então a estratégia é um pouco parecida, né. Mas é isso então, pessoal. Vamos encerrando aqui. Eu vou parar aqui a nossa gravação. Agradeço muito a presença de vocês e a nossos papos de hoje. E
Sim,